Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Este canal que nós criamos para que, em breve meditações, possamos conversar sobre coisas relevantes, sobretudo acerca da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a suficiência de Cristo. Quantas vezes eu já cantei acerca da suficiência de Cristo? Quantas vezes eu já preguei, ensinei acerca da suficiência de Cristo? E quando eu estava pensando acerca desse tema, veio logo à mente a canção Castelo Forte, escrita por Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante. Claro, o tema já diz, o título já mostra, Castelo Forte. Deus é o nosso castelo forte, assim como fala o Salmo 46. E ele começa de forma muito linda, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Já na parte final do cântico, variando de uma tradução para outra, de uma versão para outra, diz assim a última estrofe. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Quantas vezes eu cantei com júbilo, com alegria esta canção, quantas vezes, como eu disse, já preguei textos como estes que eu agora quero compartilhar com você, alguns deles que falam acerca da suficiência, da supremacia, da validade superior, suprema de Cristo em nossas vidas. 1 Coríntios 1, 24 diz que Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No versículo 30 do mesmo capítulo 1, ele diz que ele é para nós santificação e redenção. Em 3, 21, 23 ainda em 1 Coríntios, é dito que tudo pertence aos filhos de Deus, porque somos de Cristo e Cristo de Deus. Já em 2 Coríntios 2, 9 diz que a graça de Deus nos basta. Quem é nós habita habita o poder de Cristo. Em Filipenses 1:11, Paulo vai dizer que nós somos cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em Filipenses 3:8 diz que, diante da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, as demais coisas se assemelham a esterco. Todos estes textos apontam para a ideia da suficiência de Cristo, da superioridade de Cristo, que Cristo nos basta, que a graça de Cristo nos é suficiente. No entanto, a despeito de cantarmos isto, a despeito de ensinarmos isto, muitas vezes nós somos abatidos, muitas vezes somos acometidos de crises, de dificuldades, de perdas. Cantei tantas vezes que eu poderia perder família, bens, prazer e que eu estaria firmado em Cristo Jesus. E eu não tenho dúvida nenhuma que, mesmo em meio às minhas mais graves crises, a mão do Senhor esteve me sustentando. Mas não era assim que eu me sentia. Muitas vezes, nos meus momentos mais profundos de tristeza, nos meus momentos mais depressivos, a descrença me tomava. Olhava para um lado, para o outro, e eu não conseguia perceber que Deus estava me sustentando. Quando eu comecei a perceber e ver que pessoas que eu amava, da minha família, da minha casa, estavam se afastando da minha vida, isso foi para mim verdadeiramente desesperador. E eu sabia cognitivamente que a suficiência de Cristo me bastava, que me bastava naquele momento e me bastaria sempre, como diz Paulo aos Romanos, que nada me separaria do amor que há em Cristo Jesus. Cognitivamente eu tinha certeza disso, mas no entanto, quando alguém vinha falar isso para mim, quando algum irmão, de forma carinhosa, me trazia a verdade, as verdades que eu já conhecia, não era isso que eu sentia. Mas como viver então diante de uma realidade como esta? Onde no fundo da sua consciência, da sua capacidade intelectual, você sabe que isto é verdade, mas todo o seu corpo, a sua alma, se ressente como se isso não pudesse ser alcançado por você neste momento de angústia. E talvez você que esteja assistindo este vídeo possa estar passando exatamente por isto.
Você sabe que isto é uma verdade, mas você não sente isso, ao contrário, a angústia, o medo, a tristeza te toma, não só o seu pensamento, não só as suas emoções, mas tua alma se sente plenamente abatida. Eu quero te aconselhar se é isso que você está passando. Eu, de fato, sabia que a suficiência de Cristo era uma realidade, mas eu não sentia a suficiência de Cristo na minha vida. Muitas vezes eu me senti sozinho e abandonado. Eu não estou dizendo que eu fui abandonado. Isso seria possível, impossível, porque o Espírito Santo me selou. O Espírito Santo é, na verdade, aquele que ratificou a minha salvação em Cristo Jesus. Ele estabeleceu a confirmação da minha salvação. Isso jamais poderia ser quebrado, porque a obra regeneradora de Deus por meio do Espírito Santo não pode ser desfeita. Eu tenho certeza disso, mas não era assim que eu me sentia. Eu me sentia só, completamente só. E talvez você, como eu disse, se sinta como eu. Então, como viver diante de uma realidade como essa? Eu quero te dar 2 caminhos, aliás, 2 sugestões, que na verdade são aspectos do mesmo caminho. Continue ouvindo a verdade de que Cristo é suficiente. Porque em algum momento, o próprio Espírito Santo, que te convenceu do ponto de vista intelectual, cognitivo, a ponto de você ter certeza da suficiência de Cristo, mas não senti-la, não percebê-la, o mesmo Espírito Santo vai transformar suas emoções, vai alterar a sua percepção. Eu não posso te garantir quanto tempo durará isso na sua vida, quanto esse vazio, esse abismo, essa falta ou a ausência ou a necessidade de segurar em algo concreto, quanto tempo você ficará se sentindo assim? Como quem está, melhor, sendo segurado por Deus, sustentado por Deus, você sente a necessidade de sentir, de tocar, de perceber algo concreto, físico, material na sua vida. Isso passa pelas suas emoções. Quanto tempo isso durará? Este vazio, essa desesperança? Eu não sei. Mas eu sei que estando diante do Evangelho de Cristo Jesus, mesmo que você não se sinta sustentado, alcançado pela suficiência de Cristo, permaneça ouvindo o Evangelho, porque é Ele que é poder de Deus. E é Ele que vai alterar a sua capacidade sensorial, que vai encontrar o lugar exato para as suas emoções. Talvez você precise de alguma assistência médica, talvez você precise de algum acompanhamento clínico, e eu não descarto esta possibilidade. Mas o profundo da alma, o vazio da alma, só pode ser preenchido pela exposição do Evangelho, a verdade de Deus, a manifestação de Cristo. Então, mesmo que isso lhe pareça redundante, continue ouvindo o Evangelho. E a segunda coisa que eu quero te sugerir e te aconselhar é o mesmo caminho. Se cerque de pessoas que creem neste mesmo Deus, que professam esta mesma fé. Elas, usadas por Deus, se tornarão para você aquilo de concreto que você tanto precisa. O corpo de Cristo exercerá o papel da concretude, do aspecto físico, tangível, que você tanto precisa para se sentir acolhido por Deus. E eu termino então este vídeo dizendo: se você sabe da suficiência de Cristo, mas não a sente, se você sabe que Deus é o castelo forte, mas você se sente desesperançado, tentando segurar em alguma coisa concreta, física, se você entende cognitivamente, mas as suas emoções não correspondem a isto, se você perdeu coisas importantes, se você perdeu alguém da sua família, se as pessoas que você tanto amava se afastaram ou se distanciaram por outro motivo, se frustrações da vida
te tornaram frágeis e você sabe da suficiência de Cristo, mas não a sente em você, eu quero te afirmar, você não tem uma outra solução, senão continuar ouvindo do puro e verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. É por meio dele que o Espírito Santo vai alterar esta tua percepção. E segundo, faça uso do corpo de Cristo. Suplique a Deus para que ele se manifeste por meio do seu corpo, para que pessoas verdadeiramente santificadas pela ação do Espírito, pessoas que verdadeiramente têm buscado a face de Deus, possam ser usadas para que você sinta a concretude do corpo, para que você sinta a mão de Deus te sustentando. Não existe outra possibilidade. E no tempo exato, Deus vai restaurar a sua vida e você poderá não somente entender acerca da suficiência de Cristo, mas poderá senti-la e vivê-la na plenitude da sua condição. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, creia e sinta, em nome de Cristo Jesus, que Ele é suficiente. Um forte abraço e até o próximo Porções do Evangelho.